Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar entrando dentro do seu lar, sua casa, e também aos irmãos que aqui se fazem presente, mesmo ainda não sendo um culto presencial, mas nós damos também as boas-vindas e que a graça e a paz esteja aqui com os irmãos, os presbíteros presentes aqui, nosso vice-presidente, o Maurivan, também o secretário, o presbítero Moisés, que está atuando aqui na transmissão, tanto do Facebook quanto do YouTube, também o presidente da Junta Diaconal aqui conosco, Edmilson, esteve cedo, está também novamente aqui, a sua esposa faz companhia a ele, a irmã Rosângela, também o seu filho, o Douglas, né? Diogo, estou confundindo, já é a segunda vez que eu confundo, né? E o novo convertido, filho na fé do Diogo aqui, o Anthony, né? Também está presente. Hoje à noite estaremos falando o final do Apocalipse, capítulo 22. É uma mensagem que nos dá um conforto nesse momento que estamos passando, uma mensagem que transmite a nós algo de esperança, que não é nesta terra, mas é a eternidade. Agradeço a vocês que já estão participando, estão compartilhando, dando o seu joinha, isso é muito importante para nós. Estou vendo aqui o seu Inácio, lá de Rolim de Moura, já dando aqui uma boa noite e dizendo que está assistindo, pedindo a bênção do Senhor sobre o nosso culto, como também eu vejo aqui no YouTube, né, o presbítero Maurivan, o presbítero João Mesquita, Moisés, presbítero Moisés também dando aqui o boa noite, tá? Que Deus então possa abençoar a todos. Vamos nesse momento fazer uma oração pedindo ao Senhor que a graça do Senhor esteja sobre nós e que nesta noite Ele possa falar conosco grandemente, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ok. Pai amado, obrigado por estar aqui na Tua casa e daqui poder enviar a mensagem para aqueles que têm condição de ouvir a mensagem por intermédio dessa transmissão, Pai, tanto pelo Face quanto pelo YouTube, Pai. E que esta mensagem que o Senhor estará levando a esses lares e aos irmãos aqui presentes possa edificar o Teu povo, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Talvez alguém está questionando, mas o que os irmãos estão fazendo aí, né? Eles vão estar ensaiando logo após a mensagem, né? Então, só para os irmãos estarem cientes. E também queria deixar claro os irmãos que estão nos ouvindo aí do outro lado, a partir do dia 14, ou seja, no próximo domingo, nós retornaremos aos nossos trabalhos presenciais. No dia 14, às 9 horas da manhã, nós teremos nossa Assembleia Geral, onde nós prestamos conta e também já planejamos sobre o nosso futuro, né? Também, à noite, daremos início ao nosso culto presencial com a Santa Ceia. Os irmãos aí podem vir, o culto será lá embaixo, tá? O espaço é grande, haverá um distanciamento muito grande, tá? Também, dizer ao Levi, lá de presbítero, lá de Espigão do Oeste, está nos acompanhando aqui, pedindo para que Deus abençoe a sua palavra. Amém, meu irmão? Irmãos, eu queria então abrir a palavra de Deus para que você possa me acompanhar, tá? Obrigado a seu Geraldo, que também está nos acompanhando nesse momento. Deus te abençoe grandemente, seu Geraldo. Geraldo deve estar com a família, né, seu Geraldo? Ele, esposa e as 3 filhas, tá? Talvez o genro, o futuro genro também está ali por perto, né? Deus te abençoe também, seu Geraldo. Dá um joinha para nós aí. Manda um joinha aí para que possa alcançar mais vidas. Diz assim a palavra de Deus que está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6 até o versículo 21. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem em suas Bíblias, no seu lar, ou se você quiser acompanhar também aqui do meu lado esquerdo, né? Está aí também o texto, tá? Que você pode acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras.
o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continua na prática da justiça, e o santo continua a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E o versículo 21 concluindo, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Que palavra abençoada, irmãos. Então nós vamos pedir para que Deus possa falar grandemente ao nosso coração nesta noite. Também agradeço aqui, a Josiane lá de Rolim de Moura também, que está participando conosco. Que Deus abençoe a sua vida, minha irmã. Que Deus possa falar também ao seu coração nesta noite. Vamos orar mais uma vez e assim, em cima dessa oração, pedir para que Deus possa falar conosco. Ó Pai amado, obrigado pelos irmãos que já fazem presentes, por aqueles que ainda irão entrar nos canais da nossa igreja para ouvir a mensagem, Pai, que possam fazer da sua sala, do seu quarto, ou da onde estiver, um local de adoração ao Senhor, Pai. Usar os instrumentos que o Senhor permitiu, que é os meios sociais que temos hoje, para poder transmitir esta mensagem, que possa usar esses meios para edificação, como diz a palavra de Deus, para usar como meios de santificação. E por isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos chegando no final, então, do livro de Apocalipse. Faz um ano pregando, que foi desde o início da pandemia. Nós começamos a pregar no livro de Apocalipse. Expomos todo esse livro e hoje chegou o final, Não terminamos antes por causa do período de final de ano. Nós ficamos mais de um mês com as portas fechadas aqui da igreja por causa da pandemia, desse segundo surto que deu, desse coronavírus que atingiu muitas pessoas. Então hoje a gente conclui esta parte, um livro que tem
muitas figuras de linguagem, um livro que tem muitas numerologias, um livro que, se a gente não procurar entender o contexto, realmente a gente vai ler um livro e é um livro, em vez de trazer conforto para nós, vai trazer medo. E é por isso que, para mim, o livro de Apocalipse é o livro que mais traz confortos para aqueles que estão escritos no livro da vida, para aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, para aqueles que fazem parte da igreja de Jesus Cristo, a noiva que está se adornando, se preparando para o grande encontro com o Senhor Jesus. Na última vez que nós pregamos, no capítulo 21, nós vimos ali o momento do encontro, da volta de Jesus e buscando a sua igreja para viver a eternidade. E agora no capítulo 22, ele vai dar uma palavra de conforto, concluindo todo esse livro de Apocalipse, dizendo, olha, tudo que está escrito, confia nisso. A mensagem que eu queria dizer a você, que faz parte do corpo de Cristo, a você que faz parte da igreja invisível, creia nisso. É o que nós vamos ver nesta noite. E quando a gente entende toda esta mensagem no livro de Apocalipse, a gente tem uma nova motivação. E a motivação é morar no céu. É mudar a nossa vida com respeito ao aqui e agora. A gente passa a valorizar mais o porvir. A gente passa a pensar mais nas coisas lá do alto, conforme Paulo fala. Pensar mais no céu. O momento de gozo, de alegria, de bem-aventurança que teremos junto com os demais salvos, encontrando pessoas que talvez já não se encontram mais no nosso meio. Então, a mensagem do Apocalipse nos traz não só os acontecimentos do fim do mundo, a consumação do século, mas também nos dá segurança sobre como será a nossa vida no porvir. Eu fico muito feliz por Deus permitir a gente estar vivendo. Mas quando uma pessoa vai, quando Cristo recolhe uma pessoa, a gente fica triste por causa da perca. Mas nós ficamos alegres por um grande motivo, por saber que já foi ao encontro do Senhor Jesus. E no final deste capítulo você viu, né? Vem logo, Senhor Jesus, vem logo. E muitas vezes o Senhor vem logo para muitas pessoas. Por isso que muitas vezes pessoas são ceifadas, muitas vezes até mesmo novas, porque o Senhor já leva para junto de si pessoas que são de Jesus Cristo. Então, quando a gente passa a pensar nas coisas lá dos céus, a morte de um justo é motivo de alegria para o Senhor e deve ser motivo de alegria para nós. Paulo falou lá em Filipenses, para mim viver é Cristo, enquanto estou aqui, vou viver para Cristo. E por isso que Deus não levou 7 pessoas da nossa igreja. Eles pegaram Covid. Essas 7 pessoas estiveram com Covid no final do ano e por isso que foi suspenso os trabalhos. Mas eles estão vivos. Então agora o que eles vão fazer? Cumprir a segunda parte do versículo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então eles vão viver para Cristo porque Cristo permitiu que eles vivessem mais um período. E porque o lucro nosso é a morte. É estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Os irmãos estão aqui, estão bem cientes, tá? Então nós vamos ver aqui algumas partes finais desse livro que nós estudamos, algumas coisas que não vêm trazer para nós conforto. Primeiramente, ele fala sobre a segurança deste livro. E quem fala isso é o anjo falando com o apóstolo João, dizendo, olha, você é uma bem-aventurada que tem esta palavra, e esta palavra vai ser dada às igrejas, que são as 7 igrejas. Tá? Olha o versículo 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, depois de tudo que ele fala do novo céus e da nova terra, fala do grande julgamento, fala quem irá para os céus e quem não irá aos céus, quem irá para o lago de fogo, ou seja, a segunda morte. E depois que ele fala tudo isso, no capítulo 22, ele fala, tudo que eu falei é verdadeiro, é fiel, você pode acreditar, pode ter convicção que o que está escrito aqui é sério. Mas ele diz mais ainda em cima disso. O Senhor Deus dos Espíritos Profeta enviou seu anjo para mostrar aos seus servos
as coisas que breve devem acontecer. Então, a mensagem, irmãos, que se encontra na Bíblia, foi Deus que mandou. Tudo que está escrito aqui é Deus que enviou para nós. Por isso que nós amamos a palavra de Deus. É por isso que nós dedicamos a nossa vida em estudo na palavra de Deus. A Bíblia não é um livro que deve ser guardado como um amuleto ou um livro a mais na nossa estante, na nossa biblioteca, mas é um livro que é para ser usado. O versículo posterior vai falar sobre isso. Olha só o que diz. Versículo 7. Eis que venho sem demora. Tá. Bem-aventurado é uma palavra grega que significa alegria permanente, makarios, né, uma palavra grega. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. A palavra guardar, irmãos, no seu original, ela traz aqui dois sentidos. No sentido de aceitar o conteúdo, não mudar o conteúdo, deixar o que está aqui. Mais à frente nós vamos ver que aqueles que acrescentam a Bíblia ou tiram da Bíblia vão sofrer consequências. Mas o texto diz aqui, aqueles que guardam, ou seja, não acrescentar nem subtrair o que está aqui. E também um segundo significado que dá aqui é obedecer. Olha o que diz o capítulo 1, versículo 3. Vamos voltar rapidamente. Eu vou ler aqui, você pode me acompanhar em sua casa, tá? Eu vou ler aqui e vou lhes dizer o seguinte. 1 versículo 3. Mais uma vez diz, olha, bem-aventurado aqueles que leem, preste atenção, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. E mais uma vez diz, e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Deu para entender que esse versículo 3, que está aqui no começo da Bíblia, é o mesmo que está no capítulo 22, versículo 7, traz a mesma mensagem de guardar esta palavra. É por isso, meus amados, que os profetas, os apóstolos, deixaram esta palavra para nós. E aqui nós não podemos nem aumentar e nem tirar. Isso aqui é o suficiente para a nossa edificação. Olha o que diz o versículo 18 agora. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, está no 22, 18. Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Versículo 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que nela se acha escrita neste livro. Se você fizer uma continha rápida, e se você fizer uma soma, eu não fiz isso, mas por cima aqui a gente dá para ter uma ideia, sabe quantas vezes nesses poucos versículos que nós lemos tem a palavra livro? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. É por cima, deu 6. Mas se você achar que é mais ou menos, você pode mandar. 6 eu tenho certeza que eu li. Se for mais, você me mostra que eu contei por cima. Só para ter uma ideia, o tanto que esse livro é valioso. O tanto que Deus deixou tudo que aquilo que nós necessitamos está aqui. E quando ele fala, não é para acrescentar e não é para nem tirar, é uma coisa muito séria. Principalmente quando nós vemos aí seitas surgindo em cima de falsos profetas que têm acrescentado até mesmo livros para se unirem à nossa palavra do Senhor. Alguns adotam aí a Ellen White como uma profetisa que deixou escritos. Joseph Smith é também um profeta que foi incluído para aumentar o número daqueles que são seus seguidores. A Torre de Vigia, que tem os seus livros para que possa dar argumento para os testemunhos de Jeová. São tantos nomes que surgem para acrescentar aqui. E o próprio apóstolo Paulo falou em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que mesmo que vier um anjo do céu e traga para nós uma mensagem que vai além do que está escrito aqui, seja maldito, seja anátema. E o próprio Paulo falou, mesmo que eu, ou mesmo um anjo,
traga qualquer mensagem que vá além do que está aqui, seja maldito. E agora estamos vendo o próprio Senhor Jesus mandando esta mensagem para 7 igrejas, para que essas 7 igrejas chegassem até nós, dizer o seguinte: aqui está tudo que é fiel e verdadeiro. Não aumente e nem tire nada do que está escrito. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, falou sobre isso. Não era para acrescentar nem um tio na palavra do Senhor. Então nós temos que valorizar esta palavra. E o João diz mais ainda. Versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Então João foi a testemunha ocular. Ele viu e ele escreveu essas profecias quando ele estava na ilha de Patmos, lá quando ele tinha quase 100 anos de idade. Então ele estava ali escrevendo para as 7 igrejas da Ásia. E ele diz o seguinte, e quando, versículo 8, as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. E olha que interessante, o João, ele teve aquela coisa incrível. Quando ele viu o anjo mostrando tudo isso, ele se ajoelhou. E o que o anjo falou para ele? Vamos ver o versículo 9? Então ele me disse, quem? O anjo. Vê, não faças isso. Eu sou conservo seu. Estou igual a você. Você é um servo, eu sou conservo. Estou também numa missão aqui. Dos teus irmãos e profetas. E dos que guardam as palavras desse livro. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia desse livro, porque o teu tempo está próximo. Ou seja, não é eu que você deve adorar, dizendo o anjo, mas assim a Jesus Cristo, aquele que é o dono de tudo. Então, meus amados, o que nós aprendemos com isso é o seguinte, nós não devemos idolatrar homens. Hoje em dia, por causa desse momento que estamos vivendo, nós estamos vendo muitas pessoas buscando homens para trazer mensagem, muitas vezes idolatramos esses homens. Nós não podemos idolatrar governadores, nós não podemos idolatrar pastores, conjunto de músicos e assim sucessivamente, porque todos são servos de Cristo. Nós não podemos colocar o homem no centro. Quem deve estar no centro de toda a nossa adoração é Jesus Cristo. Cristo é que tem que ser exaltado. E é por isso que o próprio anjo falou. Imagina um anjo conversando com João. E aí João vai prestar uma adoração porque estava trazendo uma mensagem. E fala, não faça isso. Eu estou com a obrigação de levar essa mensagem para que guardem, diz o versículo 9, as palavras deste livro. Adore a Deus. Olha, irmãos, o que eu entendo da palavra de Deus no momento que estamos vivendo é isto. É se nesse momento que estamos passando por esta pandemia, onde muitas igrejas tiveram que fechar as suas portas por causa do vírus, ou também por causa dos decretos que saíram, tanto dos municípios, estados, ou até mesmo federais, tiveram que fechar as portas, muitas pessoas se esfriaram. E eu vejo como isso é algo didático de Deus para poder peneirar, para poder tirar aqueles que são dele, porque aqueles que são dele continuaram fiéis. Semana que passou, nós tivemos uma reunião do conselho, e nós podemos ver várias áreas da nossa igreja que não caiu, mesmo passando por esta pandemia, porque os irmãos continuaram sendo fiéis, mesmo tendo a dificuldade, mesmo passando por tudo isso, os irmãos continuaram cumprindo o seu papel de filhos de Deus, de responsabilidade com a igreja. Que alegria, nós comentamos sobre isso. E é por isso que nós, passando por tudo isso que nós tivemos, nós não tivemos crise financeira dentro da igreja. E foi o período que mais nós entregamos cestas. O nosso relatório chegou acima de 200 cestas. A média de cestas que nós entregávamos nos anos anteriores era 20, 30, 40 cestas. E dessa vez assumimos mais de 200 cestas. A igreja cumpriu o seu papel.
Isso mostra uma igreja que está buscando ao Senhor, que tem gente dentro da igreja que continua cumprindo o seu papel, mesmo estando com as portas fechadas, com respeito às pessoas virem adorar a Deus aqui, mas estão adorando a Deus aí. Que alegria saber que tem homens e mulheres de Deus, que alguns deles talvez tiveram percas por causa do Covid. Talvez tem pessoas que estão me ouvindo, que talvez está com alguém internado na UTI, talvez até pedindo oração aqui, é para nós orarmos mesmo, é responsabilidade nossa. Mas que não deixou Jesus, que não abandonou Jesus, que não se distanciou de Jesus. Por quê? Porque guarda a palavra. Está junto com a palavra. Amém, irmãos? Meus irmãos estão aqui, todos felizes. Semana que vem você vai estar presente aqui também, você que faz parte aqui da segunda igreja. Vamos continuar lendo o texto. Versículo 10. Disse-me ainda, não celes de pregar esta mensagem. O que é selar? Selar é fechar. Para Daniel falou, celes o livro. Até a vinda de Jesus. E agora está dizendo, abra o livro. Por isso que o livro chamado Apocalipse significa tirar o véu, revelação. A revelação agora chegou até nós. Nós sabemos que vai haver novos céus e nova terra. Nós sabemos que aqueles que foram escolhidos por Deus irão morar eternamente com Ele. Por isso que por várias vezes no livro de Apocalipse, se não me engano, 4 vezes é citado o livro da vida. Aqueles que estão escritos no livro da vida. Que coisa sensacional nós ouvirmos isso e saber que fazemos parte deste livro da vida. Mas vamos continuar. Versículo 11. Continue o injusto fazendo injustiça e continue o imundo ainda na sua imundícia. Então tem uma coisa que é certa, irmãos. Quem é salvo, é salvo. Quem não é, não adianta, mesmo estando dentro de uma igreja. Não adianta. Por isso que você que está aí, ou se você que não faz parte de uma igreja, talvez você diga, nossa, mas tem muito crente que dá mau testemunho. E nunca muda. E é real, meu amado. Mas está dizendo aqui o texto o seguinte, o que é injusto vai viver na injustiça, o que é imundo vai viver na imundícia. Por quê? Porque não tem o selo da segurança gravado no seu coração do Espírito Santo. Porque a próxima sequência desse versículo 11 diz o seguinte, o justo, que é o justificado por Jesus Cristo, tá? Que veio morrer no nosso lugar, o justo continua na prática da justiça. Então ele sente prazer em praticar a justiça, mesmo que seja difícil. E o santo continua o quê? A santificar-se. O que é santificar-se? Cada dia se tornar mais santo. A palavra santificar, ela significa ser separado. Então, como é que é uma ação? É cada dia estar mais separado. É viver mais separado. É andar mais longe do mundo, do pecado e estar mais próximo de Deus. Por isso que a palavra santificar. E a palavra santo é separado. E a palavra santificar é um processo de dia após dia estar mais longe do pecado e mais perto de Deus. Que coisa maravilhosa. E é por isso que você não abandonou a Cristo ainda. E é você que está distante de Deus, está se sentindo incomodado? Se você está se sentindo incomodado, é porque você é um eleito de Deus e precisa de fazer um compromisso mais sério com Jesus. Continuamos. Olha só o que diz agora o versículo 12 até o versículo 16. Tá? Aqui fala sobre os habitantes. Versículo 12 diz, eis que venho sem demora. Jesus falou mais uma vez. Vocês perceberam que lá em cima, o versículo 7 falou, eis que venho sem demora. Aí fala, ó, bem-aventurado o que guarda o livro. E agora está dizendo o seguinte, eis que venho sem demora. Mais uma vez ele cita, eis que venho sem demora. Por quê? E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Irmãos, então primeiramente aquele que tem a palavra de Deus diz que já venho sem demora. Agora está dizendo que aquele que vai receber o galardão fala assim, olha, eis que venho sem demora. Por quê? Porque cada um vai receber nos céus, que está dizendo aqui no capítulo 21, aqueles que já estão no céu, vai receber conforme aquilo que tem feito. Peraí, pastor, o senhor está dizendo que estamos salvos pela obra? Eu falei, de jeito nenhum. O texto está dizendo que vamos receber conforme aquilo que a gente está fazendo aqui. Mateus capítulo 25, do versículo 31 em diante, diz
que diz que no dia do grande julgamento, Deus vai separar as ovelhas dos bodes, assim como ele vai separar os salvos dos não salvos. Vão dizer para as ovelhas: vinde benditos à minha direita, que está preparado os céus desde a fundação do mundo, ou seja, antes de qualquer coisa, Deus já tinha preparado para o céu, ou para os salvos os céus. E aí eles vão dizer: mas o que nós fizemos? Olha, eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu, me vestiste, estava preso e foste visitar-me. E aí eles vão falar: mas Senhor, eu nunca vi o Senhor com fome, com sede, nu, preso. E ele fala: quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. Vinde bendito. E ele vai olhar para o grupo dos bodes e vai dizer: afastai-vos, maldito, para a esquerda. Por que nós vamos ser afastados? Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu, não me vestiste, estava preso, não visitaste. E aí os bodes lá na esquerda vão dizer: mas quando nós vimos o Senhor com fome, com sede, nu e preso? Assim, quando deixaste de fazer um desses meus pequeninos, a mim deixaste de fazer. São obras, não são? Mas é pelas obras. Tiago fala sobre isso, que vai mostrar a nossa fé. E é por isso, irmãos, que nós não podemos deixar de ajudar aqueles que necessitam, não para a nossa salvação, mas para mostrar que nós somos salvos. As obras é um fruto da nossa salvação, ter prazer em poder ajudar. E se nós estamos em condição de ajudar, nós temos que ajudar. O apóstolo Paulo diz, lá em Atos, né? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu dando é melhor do que receber. Então, quando eu posso ajudar, que coisa maravilhosa, né? Então, vamos ajudar aqueles que necessitam, porque nos céus nós iremos receber galardões. A salvação é somente de Jesus, ele vai dizer logo agora. Mas os galardões é aquilo que nós fazemos aqui pelas nossas obras, pela nossa salvação. Crente que é salvo e não levanta um prego vai sofrer consequências, não no sentido de sofrimento, que nos céus não vai ter, mas de privilégios. Porque os céus, meus amados, a gente vê, eu entendo como assim que será aqui nessa terra, quando essa terra será redimida e tudo isso vai ser transformado como o jardim do Éden. Ali vai ter alguns casos, eu creio assim, de alguma coisa melhor do que outras coisas. E aí diz Jesus: eu sou aquele que começou e aquele que terminou. Eu sou o alfa, a primeira palavra do grego, e eu sou o ômega, a última palavra. Eu sou o início e o fim. Eu sou o princípio e o fim. E aí diz: bem-aventurados. Mais uma vez. Lá atrás falou bem-aventurado. Aqui mais uma vez está dizendo. Lembre-se que no versículo 7 falou bem-aventurados. Tá? E agora mais uma vez diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Jesus, ele veio morrer por nós, como um cordeiro. Quando a gente fala sobre isso, eu não quero delongar muito, mas eu tenho que explicar rapidamente. Os judeus, para confessar os seus pecados, eles na Páscoa traziam os cordeiros para ser imolados e ali derramar o seu sangue. Um simbolismo daquilo que viria a acontecer no futuro, ou seja, viria o Messias que iria derramar o seu sangue pelos pecados. Então, os judeus eles faziam isso desde o tempo de Caim, né? Abel e Caim ali, quando sacrificavam os animais ali, já era isso, uma representação daquilo que viria a acontecer. Ou até mesmo o próprio Adão, né? Quando ele matou o animal para tirar a roupa, ou seja, Jesus ele veio para nos cobrir, para nos proteger, veio para nos dar a proteção eterna. Então o animal sempre foi visto dessa forma, e o melhor animal para aquela época era o cordeiro. E o cordeiro ele não reclamava nem mesmo na hora da morte. Tinha pessoas que não tinham coragem de matar o cordeiro, porque ele ia para o matadouro calado, e quando sacrificava, quando cortava a sua garganta, ele nem para berrar não berrava direito. E Cristo fez isso por nós, por causa dos nossos pecados. Cristo veio ser o Cordeiro Pascual, conforme João capítulo 1, versículo 29, onde o João Batista
primo de Jesus, olhou para ele e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é esse Cordeiro e diz que esse sangue, porque quando tirava todo o sangue do animal, ele morria. E Jesus, ele derramou todo o seu sangue por você e por mim. E diz que todos aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus terá uma segurança nos céus. Olha só, nós vestimos o sangue do Cordeiro para que lhes assista o direito à árvore da vida. A árvore foi tirada do jardim, agora a árvore é entregue. A árvore da vida foi entregue. E entrem na cidade pelas portas. Versículo 14 está dizendo isso. Que maravilha. Poxa, irmão, a gente tem que ficar muito feliz e pensar mais nos céus mesmo. É Jesus que nos está dando a garantia da nossa salvação. E aí ele fala: fora vai ficar quem? Quem não vai entrar? Aqueles que não foram lavados no sangue de Jesus. Os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. A palavra mentira, se você voltar uma folhinha comigo, 21:8, né? Capítulo 21:8, você vai ver mais uma vez citando isso. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no fogo que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Versículo 27. Nela nunca jamais penetrará coisa contaminada, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os escritos no livro do Cordeiro. 21:27. Então é fantástico. Por isso que você não é um mentiroso. Se você vive na prática da mentira, eu queria dizer que você tem que ficar preocupado. Se você anda contando muita mentira, e Jesus falou lá em João 8, versículo 44, dizendo para os fariseus, o qual ele considerou como cães: vocês são filho do diabo, porque vocês mentem. E o diabo é o pai da mentira. Os fariseus ficaram revoltados com Jesus. E a primeira mentira contada foi no jardim do Éden pelo próprio diabo. Então a mentira veio de lá, sempre tomando essa posição. E por isso que Jesus, em João 14, versículo 6, fala: eu sou o caminho, a verdade. Porque se ele é a verdade, existe o pai da mentira. E aqui está dizendo que aqueles que são mentirosos e vivem na prática da mentira não vão para os céus. Pelo contrário, diz o versículo 21, versículo 8, vão para o lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Porque a primeira morte é essa aqui. E aí? Começando a pensar um pouco? Como esse livro traz conforto? Porque se eu não vivo mais na prática da mentira, se eu luto contra esse grande problema que existe, que é dentro do Brasil até mesmo se tornou uma cultura, onde até mesmo os exemplos maiores estão dentro dos líderes políticos. Alguns deles foram até presos, e eles falando que nunca fez isso, mesmo mostrando provas. E aí se tornou uma cultura dentro do país. Isso não deve ser cultura dentro da igreja, porque isso é abominável perante o Senhor. Então, irmãos, o texto está dizendo que nós iremos morar na Nova Jerusalém. Aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro e são bem-aventurados. E é por isso que aqueles que são lavados dizem: vem, vem, ó Alfa, ó Ômega, o princípio e o fim, vem. Mas, finalizando agora aqui, meus irmãos, queria deixar bem claro o restante dos versículos, que vai dizer o seguinte, do versículo 16 e 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Por que as igrejas? Porque está citando aqui as 7 igrejas. E as 7 igrejas, como na numerologia significa algo completo,
significava 7 igrejas da Ásia mesmo, mas que representa a igreja invisível. Ou seja, todas as igrejas que confessam que Jesus é Senhor, essa mensagem, então, do Senhor Jesus é para nós, tá? Eu sou a raiz da geração de Davi, aquele que viria, um descendente de Davi. Lá no capítulo 5 fala que a descendência de Davi é que iria abrir os 7 selos. Se você ler lá, você vai entender isso. E é uma geração de Davi. A raiz de Davi, diz ali até. A estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem. Então, a noiva somos nós. O que nós devemos dizer? Vem. Você que está aí, pode dizer, vem. E se Deus te levar, meu amado, fique feliz que você já vai estar no céu. Se Deus levar alguém dos seus queridos, talvez da família próxima, diga amém, porque Deus está recolhendo para si alguém que lhe ama também. Vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Quando a palavra diz sede, é que a pessoa ainda não saciou. Ou seja, aqui é uma palavra para você que talvez está nos ouvindo e ainda está distanciado de Cristo. Você está com sede. E a palavra está dizendo, venha. Porque aquele que bebe da água de Cristo, conforme João capítulo 4, nunca mais terá sede. Jesus é a fonte de água viva. Aquele que dele beber nunca mais terá sede. E ele ressuscitará no último dia. O capítulo 6 também fala sobre isso, do Evangelho de João. Então, mas se você está com sede, e se você é um eleito, um escolhido de Deus, eu queria lhe dizer, porque a palavra de Jesus diz, venha para Cristo. E quem quiser receba de graça essa água da vida. Não é pago. Se você ver qualquer líder religioso cobrando para pregar a palavra, para instruir, levar a palavra, não é de Deus. Porque a palavra, assim como nós lemos de manhã, a cura, a libertação, é tudo de graça. De graça dai, de graça recebei. Então, versículo 18 nós já falamos, né? Que ainda faz parte do contexto do livro, onde fala que aquele que aumentar e tirar vai sofrer consequência. Mas nós queríamos concluir com o versículo 20 dizendo, aquele que dá testemunho destas coisas diz. Ou seja, o próprio João diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Certamente, com toda convicção, com toda certeza, é as últimas palavras que está na Bíblia. O Senhor, o quê? Vem, sem demora. E aí diz, vem, pode vir, Senhor Jesus. Amém significa, assim seja. É verdade, eu creio, eu concordo. Por isso você diz amém. Quando você diz amém, você está concordando. Na oração, alguém está fazendo uma oração se dizendo amém, assim seja. E aqui o autor está dizendo o seguinte, Jesus vai voltar. E aí você vai dizer amém. Então, que Jesus possa voltar. E aí a conclusão está no versículo 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. A vocês que estão presentes aqui e a você que está nos ouvindo. Você pode dizer o amém? Pode escrever esse amém? Diga, meu amado, se você ainda está com sede e não bebeu da fonte de água viva, eu queria dizer, venha e beba de Jesus Cristo para a sua salvação. Que Deus vos abençoe. Nós vamos orar e antes de orarmos, nós vamos ler algumas mensagens que os irmãos possivelmente devem ter enviado. Eu sei que o meu Face saiu aqui, né? Mas vou clicar ver se entra, mas do YouTube eu tenho algumas mensagens aqui. Vou ler para os irmãos, então, aqui talvez tenha algum pedido para a gente estar orando, né? Gemilson, boa noite. Denise, boa noite. Simone, boa noite. Maria Aparecida, sempre presente, né, Maria? Boa noite. Saulinho, já está até aqui, né, Saulinho? Presbítero Saulinho também, dando boa noite para nós. Saulo, presbítero Saulo, nosso tesoureiro, também está dando ler ou ouvir somente.
a palavra de Deus sem a devida obediência não agrega valor nenhum. Olha, por isso que os presbíteros têm que me ajudar aqui, né? Não adianta você só ler como se fosse a palavra do Senhor no jornal, um livro, contar a história de Noêmia, né? Muito bonita a história de Noêmia, a história de Ruth, né? Tantas histórias bonitas. Mas nós temos que, como diz o irmão aqui, né? Não agrega nenhum valor. Nós temos que pegar os princípios. Valeu, Saulo. O valor... Deixa eu continuar aqui dentro. O valor que dão aos escritos da Ellen White o equipara aos livros da Bíblia, faltando-lhe somente o acréscimo físico. É verdade, né? Faltou colocar aqui, ser mais um livro, né? 28 livros. Falar nisso, a Noêmia também falou que eram 27 livros. E o Carlos Manuel, viu? Meu filhinho também falou que era 27 livros. E hoje, no almoço, na hora do culto, nós perguntamos quanto que é do Antigo Testamento. Ele falou 39. Fiquei muito feliz, tá? Michele, graça e paz, Michele. Sempre acompanhando a gente, tá, irmão? Deus te abençoe. Os restantes irmãos estão dando um amém aqui. O Lande, né? Nosso diácono, né, diácono? O Lande também pegou o Covid, né? Ele e a esposa. Lande, preste atenção no que eu vou dizer. Se Deus não te levou, é pra você trabalhar pra obra, tá? Você tá aposentado, ganhando bem, tá bom? Vamos trabalhar pra obra aí. Eu sei que você tá doido pra vir aqui nesta frente e cantar juntamente com os irmãos, louvar o Senhor. Não é verdade? Eu tenho certeza disso, tá bom, Lande? Embora não se tenha ideia da natureza dos galardões, nos novos céus e na nova terra, elas farão diferença entre os que receberão e os que não receberão. É verdade. Muito bem. Derli Freitas. Ô, minha irmã, Deus abençoe também a senhora por ter entrado e participado conosco. João, tudo dizendo amém? Já falei. Denise, Maurivan, Márcia, Simone. Amém. O Éder, saudade do meu diácono, o Éder, né? O Éder tá sumido, também estava com Covid. Outra mensagem, o Éder. Esses que estão com Covid vão passar apurado na minha mão, viu? Se começar a ficar com preguiça aqui na igreja, eu vou falar, Deus não te levou para você trabalhar, tá? O Éder é um grande irmão. Nossa, um irmão que trabalha muito também. Aqui no nosso Face, talvez tenha alguns comentários, ninguém fez nenhum pedido de oração, né? O Braulindo, lá da linha 12, lá da Congregação Nova Canaã, também participando aqui conosco. Deus abençoe, seu Braulindo. É o pai do diácono Adeildo. A Cida, Josiane. Amém. Seu Iraci, ficou até o final, porque falou amém, seu Iraci. O Braulindo também. Amém, irmão. Noêmia, Deus abençoe você e toda a sua família, minha irmã. Fubá, ele coloca Fubá, irmãos. Entre nós nem sabemos porque o nome dele é Fubá. O nome dele é Aldair José, tá? Deus te abençoe, meu irmão. Olha a mensagem, viu? O seu Inácio colocou Apocalipse 3:11. Guarde o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Amém, meu irmão. Por isso que eu gosto de comentar, porque é presbítero, né, também o irmão, né? Nos ajudando. A Derli também está aqui, dando boa noite, tá? Dando boa noite para nós. Fubá, Deus te abençoe, Fubá. Estive já com o Fubá lá na casa dele, né? Levando ele uma vez até a casa dele. São Domingos, se eu não me engano. Tá? E os demais irmãos é o que participaram. Obrigado então a todos por estarem aqui. Só reforçando aqui 2 avisos importantes para nós, membros da igreja. Tá? Um deles é que semana que vem nós teremos a nossa assembleia às 9 horas, retornando assim os nossos trabalhos aqui no templo, tá? Ficou suspenso no mês de janeiro. Estamos retornando essas atividades presenciais com a assembleia e à noite o culto, tá? Às 19 horas. Então, os cultos serão sempre às 19 horas, aos domingos, e 9 horas da manhã a escola dominical. Então não vai haver a escola dominical por causa da assembleia. Às quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos. Também teremos um trabalho, uma conferência nesse período que é de retiro espiritual, e como a gente não vai ter por causa dessa pandemia, nós vamos fazer uma conferência, tá aí, ó, na tela, tá bom? Onde nós estaremos anunciando o Evangelho nessas conferências, a esperança, uma palavra de conforto em tempos de crise. No dia 13, sábado, à noite, estará eu e o pastor Alessandro pregando, tá bom? Depois nós vamos deixar isso na página da igreja, tá? Você pode acompanhar.
No dia 15, que é na segunda-feira, será o reverendo Alexandre e o reverendo Vanderlei, que é responsabilidade lá da igreja de Rolim de Moura. E no dia 16, na terça-feira, o reverendo João Batista, lá de Pimenta Bueno, e o reverendo Wagner, de Espigão do Oeste, tá? Nós todos estaremos pregando a mensagem em salmos, tá? Cada um está com uma responsabilidade de trazer uma mensagem de conforto e de esperança em salmo. Então, não perca, a nossa igreja está convocada a participar nesses 3 dias, onde não teremos o nosso retiro, mas teremos as mensagens, tá certo? Então, essas são as palavras que eu queria trazer aos irmãos. Eu queria convidar aqui, vou fazer isso, tá? Me ajuda aqui, o Diogo, para ele fazer a oração final, tá? Já quero deixar aqui o abraço a todos que participaram. Oremos. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos dado, Pai. Muito obrigado por essa palavra, Pai, que escutamos, Senhor Deus, que possa estar tocando nos nossos corações, ó Pai. Senhor Deus, que podemos colocar em prática, Pai, o que nós aprendemos, Senhor Deus. Ó Pai, é em Teu nome, Pai, que eu te peço e te agradeço por tudo, Senhor Deus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do eterno Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada irmão que nesse momento ouviu a Tua palavra, com cada cristão que está sobre a face da terra, com os irmãos aqui presentes, hoje e por todo sempre. Amém, amém, amém.